E no Formiga na Tela de hoje, Warrior. You think you can take me on? That's the wrong question. Oh yeah? What's the right one? Do you really want to find out? faz um tempo já que a gente não fala muito de artes marciais aqui no Formiga, né? A gente tem um podcast aí muito bacana que a gente falou sobre as artes marciais na cultura pop. Dá uma olhadinha, o link tá aqui na descrição. Recentemente no Netflix lançou aí uma série original, Wu Assassins, né? É uma merda. É uma bosta, assim, coreografia, história, atores, enfim, tá muito... Embora tenha atores de peso no mundo das artes marciais no audiovisual, ainda assim a série é horrível. Então se você curte aí esse estilo de artes marciais aí com bem aquele jeito The Raid, aquele cinema indonésio, assim, com pancadaria real, assim que, bom, não tão real, mas uma pancadaria bacana, uma pancadaria fiel, tem uma série muito melhor, que no caso aqui, Warrior, sim, original da Cinemax, né? Canal subsidiário da HBO, né? Exato, então aí só a qualidade da produção já diz muito nisso, né? Então vai ser sobre essa série que a gente vai falar aqui, o Warrior, baseado aí nos escritos antigos do Bruce Lee, né? Sim. Que teria sido a série Kung Fu do David Carradine, né? Que tem toda aquela história, toda aquela polêmica que o Bruce Lee apresentou a proposta, né? Mas no final não quiseram um ator asiático, né? Naquele momento da TV norte-americana. E aí esses escritos se perderam. É claro que o Kung Fu deve ter muito pouco a ver com aquilo que o Bruce Lee propôs, né? E aqui o Jonathan Tropper, que é um cara que já vinha de uma outra série do Cinemax que fez muito barulho, que eu não vi, mas eu morro de vontade de ver, e depois de ter visto Warrior eu tenho que ver, que é o Banshee, né? Até homenageado aqui em Warrior, né? No nome do bar, né? Mas enfim, o Jonathan Tropper pega esse material, né, e desenvolve, como ele já era um cara que foi muito elogiado pela forma como ele tratou pancadaria e ação no geral no Banshee, trouxeram ele para desenvolver o Warrior, né? Que é, assim, uma série que me surpreendeu positivamente, sabe? Tiveram que... Aliás, um abraço pro nosso seguidor, nosso amigo Vitor N. Monteiro, que aqui embaixo nos comentários eu tenho certeza, você vai ver um comentário de um cara chamado Victor Sideburns, tá? Foi ele que ficou falando o tempo todo, Warrior, 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 e aqui estamos nós, tá? Então esse programa é pra você, cara. E obrigado pela recomendação, aliás, exato, muito boa. E assim, vamos lá. O que é o Warrior, né? O Warrior é uma mistura de Peaky Blinders com artes marciais, né? Com... O que mais a gente pode falar? E Gangues de Nova York. Até, talvez. A parte boa. Exato. A parte boa. Exato. E conta a história aí do nosso protagonista, né, que é o Hassan, né, naquele caldo, o que eu já acho que já chama muita atenção na série, porque, cara, se você nunca ouviu falar, já pensa no seguinte, a série, ela não é calcada somente na pancadaria. Isso. Se fosse uma série até os anos 90, dos anos 60 aos anos 90, ia ser aquele negócio. Ia ter uma pequena treta da semana para nos últimos minutos rolar uma disputa física e acabava e ia para a próxima. Aqui não. A gente tem coisas muito interessantes que circundam o meio das artes marciais e é isso que faz com que a gente, sei lá, acompanhe isso, sabe? E a temporada se desenvolva a contento, né? Então esse caldo cultural super rico, né, que é o de Chinatown em 1878, né? Quando os chineses estavam chegando ali nos Estados Unidos, mas também... a gente tinha outra minoria ali que sofria, que eram os irlandeses, né? Então, você tem esse choque, né? Acho que no primeiro episódio, sabe? Quando apresenta o protagonista, você já sente a tensão racial e o choque cultural. E isso vai puxar, né, o fio condutor, né, dessa narrativa. Então, o Hassan, né, que é o Andrew Code, né? Que não é chinês, é japonês, tá? Ele chega... Japonês na vida real, tá? Na série ele é chinês. Exato. Ele chega em Chinatown para procurar uma mulher, né? Isso, o primeiro frame da série já mostra ele com um desenho de uma mulher que ele está procurando. E assim, nós somos obrigados a dar, assim, não vai ter spoiler, tá? Deixando isso claro, mas a gente tem que dar uma revelação e um spoiler só do primeiro episódio, né? Que não vai atrapalhar ninguém. A mulher que ele está procurando é a irmã dele, né? Só que existe toda uma história de família por trás também que se junta aí nesse caldo
para dar a dramaturgia necessária pra gente ter vontade de acompanhar esses personagens. A série é bem como você falou, se fosse uma série de algumas décadas atrás, ia ser focada só na pancadaria. Só que assim, pancadaria por pancadaria, hoje em dia já não dá mais pra satisfazer, né? Tudo que é intrincado em volta, tudo que tá junto no entorno ajuda a dar corpo, a dar tempero, né? Nessa parte mais física, né? E nesse caso, esse caldeirão aí do final do século XIX nos Estados Unidos é bem interessante, porque você tem aí, como você falou, você tem os irlandeses recém-imigrados ali, os chineses chegando em volumes monstruosos, e o próprio cidadão norte-americano ali da época que está perdendo emprego por essa mão de obra barata. Então, assim, além das próprias gangues, então você não tem só os chineses que formam um grupo, não. Dentre eles, você tem diversos clãs que são rivais uns dos outros. Você tem os irlandeses e você tem os norte-americanos, você tem os policiais, você tem os políticos. Então, assim, é um grande choque de tudo. Então, você não vai ter só o choque, a pessoa vai se encontrar num beco e vai dar porrada. Não, porque tem o choque político, o choque policial, o choque do cidadão, o choque do empresário. Então você tem até empresário lá naquele momento sendo ameaçado pelos irlandeses, sendo ameaçados pelos chineses, sendo ameaçado pelos políticos, pelos cidadãos locais. Então, assim, você tem de fato o caldeirão que, mesmo se não houvesse a parte física das artes marciais, ainda é uma coisa bem interessante de você ver, porque era uma época... Era um turbilhão, era um caldeirão assim fervoroso, então só isso já dá um pano pra manga para várias histórias interessantes. E quando você coloca artes marciais aí, fica mais interessante ainda. Tudo. E por que isso? Se você pega assim filmes de artes marciais contemporâneos, você tem a questão das armas, da tecnologia, que você tem que fazer aí alguns atalhos de roteiro para acabar com esse lado das armas, da tecnologia, para ter uma porradaria, pra não ser aquela coisa ridícula, por que os caras estão se porrando? Basta dar um tiro no outro e tal. Então você pega uma época que você tinha a questão da pólvora para recarregar a arma, era um saco, a arma não tinha uma boa mira, só a polícia tinha arma. Então assim, o próprio ambiente faz com que haja necessidade de uma pancadaria. E não só o Kung Fu dos chineses, porque tem os chineses que lutam Kung Fu, tem os chineses mais brutais que vão no porrete, vão na machadinha, e você tem os irlandeses que são os caras da porrada franca, né? Então você tem lá um irlandês que é meio que o líder dos irlandeses lá, que você vê que o cara não tem uma técnica de luta, ele tem a experiência de luta, que é diferente. Então isso, por si só, já fica bacana, porque não são só atores que sabem lutar fazendo uma coreografia. Você tem, às vezes, um cara que sabe lutar contra um cara que não sabe, mas sabe dar porrada muito bem, que é forte. Então tem um confronto, tipo o UFC no começo, sabe? De estilos diferentes. Então isso é muito bacana, né? Não, isso é demais, cara. Eu acho que o primeiro episódio, assim, eu dei o pequenino spoiler aí da irmã do Hassan, né, que é a Xiao Jing, né, que eu passo o primeiro episódio todo procurando, né. Dei esse spoiler só pra deixar claro que ao longo da série, né, o desenvolvimento desta personagem vai influenciar muito o desenvolvimento do Hassan, né, porque existe um pano de fundo de culpa, né, que faz com que a gente olhe e fale, caramba, esse personagem ele tem a sua nobreza, mas ele fez uma merda muito grande na vida dele. Talvez ele tenha feito uma merda maior ainda de ir para os Estados Unidos, né? Até porque ele acaba como propriedade de uma gangue, né? Isso também era algo que ele não previa quando ele chegou em Chinatown. Junto com esse drama, a gente conseguir, juntar essa questão da pancadaria do asiático com o bare knuckle irlandês, né? Que é um negócio tradicional irlandês, né? A série não inventou isso. Se você procurar na internet hoje bare knuckle Irish boxing, cara, você vai achar caras fazendo isso até hoje. Então o irlandês, ele é aquele povo curtido na porrada mesmo, além de, cachaceiro pra cacete, né, cara? Então é bacana. Agora, entre os personagens periféricos, a gente tem também o cara... Entre os antagonistas, né, entre aspas, antagonistas da série, a gente tem, do lado do clã rival, o Joe Taslin, né, que era da Noite Nos Persegue, que é um personagem, assim, cara, fantástico. Ele aparece no primeiro episódio também, e o primeiro episódio também, ele estabelece os peões desse tabuleiro. Ele mostra, né, o tabuleiro xadrez e fala, essas são as regras. Exato, né? Exato.
E a partir dali você já pensa, meu, eu quero ver fulano se encontrar com Beltrano, com Cicrano e tal. E isso vai num crescente, cara. Até uma história que parecia besta no começo, que era a dos policiais, né, da dupla de policiais, né, que meio que protagoniza esse núcleo dos policiais, né? Cara, é uma história tão rica que por si só parece que ela mesma já daria uma série. Uma série, né? exato. É muito interessante, assim, um medo que eu tinha quando eu comecei a ver a série. Primeiro, quando eu vi lá que era baseado nos escritos de Bruce Lee, eu já falei, putz, vai ser só a pancadaria. Já imaginei. Aí foi colocando esse monte de tempero, aí eu fiquei com receio do tipo, putz, isso aí vai ser uma barriga. É meio que eles estão falando que a série é mais que pancadaria, mas no final vai ser só pancadaria. Só que não, ele vai te instigando, mesmo que ela seja até bem previsível, porque tem peças interessantes, tem regras interessantes, a série ela acaba sendo um pouco previsível, sim, entretanto não é o previsível, o clichêzento que incomoda, pelo contrário, você sabe que vai acontecer e você quer que aconteça e você continua acompanhando. Mas o que mais me surpreendeu nesse sentido é assim, o lance do spoiler que o Daniel falou, do Assam procurando a irmã, e quando chega ela mudou o nome, Maylin, e você vê, ela não é a garotinha em perigo, não, ela soube as regras da cidade e, ela tá lá fazendo a vida dela e até ganhando poder nisso. E conforme vai passando a série, você percebe o seguinte, você pode até criticar o protagonista falando que ele é muito reativo. Ele dá vislumbres de que ele tem uma personalidade e tudo mais, né, por ser um cara meio crica, meio cabeça esquentada. Entretanto, ele é um cara que reage muito mais do que age, né? Você pode até ter essa crítica, mas quando você percebe todo o entorno, o lance dos policiais, o lance dos irlandeses, o lance dos políticos, tudo isso, o lance dos próprios chefões, os clãs em Chinatown, você percebe que o protagonista da série, como personagem sim é o Assam, porque a gente acompanha ele, mas no fim é São Francisco. Sim. São Francisco é a grande personagem, tanto é que assim, tem episódios que o próprio Assam aparece muito pouco, e os outros núcleos estão em maior evidência. Aí você fala, caramba, por que ele está dando mais evidência a isso tal? Tem um grande build-up no final, que assim, é como se você pegasse esse caldeirão e colocasse só compostos que não se misturam. E você esquenta, você bota um fogo ali. Esse fogo é São Francisco. O caldeirão é São Francisco e, vamos dizer assim, o último álcool que você joga nessa mistura é Chinatown. Que Chinatown é um microcosmo dentro de São Francisco. A gente aqui não vai dar spoilers da série, tá? É interessante você assistir, mas é muito legal como você vê que o que acontece nesse microcosmo reflete muito o que está acontecendo na América do Norte como um todo, né? Mas, fora tudo isso, essa parte de história, de personagens e tal, um grandíssimo mérito da série, que a série não seria o que ela é se não fosse por isso, é a direção, né? A série ela tem assim, enquadramentos de câmera fantásticos, a direção de fotografia também é muito boa, mas assim, ela não é algo espetacular em termos de iluminação nem nada, ela é bem competente, mas ela não traz nada de novo. A direção, embora ela não traga nada de novo, ela usa tudo que já teve de melhor para fotografar cinema de ação e faroeste, né? Sim, sim. E fora que o design de produção, também a reconstituição de época, muito bom. Tá muito a direção bacana de arte tá incrível. Agora, é evidente, a gente não ia ocupar aqui, sei lá, 15 minutos de programa para falar só de, não, porque a porradaria é massa velha, não sei o que lá e tal. Não. Mas assim, tem coisas muito mais interessantes pra gente falar sobre isso. Mas sobre a pancadaria, é óbvio, né? Você quer saber disso também, como nós queríamos saber quando começamos a ver a série, né? Não é nível indonésio, né? Mas é um nível assim muito ok pra TV, né? Então não vai decepcionar ninguém. Dentro desse quesito tal, que, porra, legal. Eu vi o primeiro episódio e falei, ok, de coreografia e de ação, eu já tô satisfeito, agora quero ver o que mais tem. Dentro desse sentido, o que eu percebi? Você já comentou aí a personagem da Maylin e tal. Normalmente esse tipo de série elas acabam sofrendo de um mal, né, de um tipo de cota hoje, né, que é assim, vamos colocar uma personagem feminina forte, né, e tal, porque senão as pessoas vão reclamar. Só que no caso a gente tem a Maylin e tem a Toy, né, que são duas personagens que elas estão ali de um jeito que soa absolutamente orgânico, exato. Não é forçado, não parece que é cota, não parece que o cara, vou escrever um personagem aí de última hora pra cumprir essa agenda, né? E a Toy, cara, ela é uma personagem que, sabe, tinha tudo pra ser um mega de um clichê, que é a dona do bordel. Isso. E tal, só que essa personagem, ela
também no primeiro episódio já traz algo assim que você fala, meu caramba, qual que é dessa mulher, né? E aí, junto com a Mai Ling, e aliás, falando em Mai Ling, presta atenção e se você já viu a série ou se assistir depois, comenta aí qual é a cena que xeroca Kill Bill na cara dura, tá? É até estranho a gente falar algo que xeroca Tarantino, né? Mas sim, é um xerox do xerox. Exato, comenta aí se você percebeu isso também, por favor. E, cara, acho que por tudo isso, sabe? Tem aí uma temporada que termina, pra mim, terminou super bem, né? A gente fala que, a gente tava comentando aqui em off, né, sobre o 9º episódio. Cara, o 9º episódio, ele foi um negócio que poderia ter terminado a série, não a série, né? A temporada ali, porque eu acho que é realmente o ponto alto, né? E não é o ponto alto tipo Game of Thrones, que deixava pro penúltimo episódio, acontece tudo e já era. Não. É que a gente vai ter ali um evento muito particular que vai trazer o que a série tem de melhor, né? Pelo menos daquilo que a gente viu até ali. E até na questão de figurino, e figurinos que não são exatamente, não primam pelo realismo histórico, né? No caso da Mai Ling e a Toy, né? As duas personagens femininas, né? Não primam pelo realismo histórico, porém, dentro da cena faz um sentido absurdo e todo esse episódio ele é absolutamente fudidamente bem filmado. É muito bom. A série ela se dá a liberdade de ter certos lirismos, né, como esse, mas são muito bem-vindos, assim, muito bem-vindos mesmo, porque aí você consegue ter um panorama, não vou falar poético, mas mítico de tudo isso, né? Coisa que a gente gosta, né? Essa questão de Kung Fu e tal. Então, não só Kung Fu, questão de gangues. Então vão ter coisas ali que estão lá no limite de serem estereotipadas, mas são piscadelas, né, para o espectador. E não só isso, você falou da questão orgânica da personagem da Toy, da Mai Ling, não só ela como os policiais tal todos, quando eu falo que o grande protagonista da série acaba sendo a cidade de São Francisco, não é à toa porque todos os personagens ali são transformados pela cidade. Então até personagens que você pode achar no começo da série, eu já sei qual é a desse cara, esse cara é o bonzinho, esse cara é o malvado, a cidade mostra que não existem bonzinhos nem malvados, estão todos ali num tom de cinza, menos talvez o oficial Lee, né, o cara da Georgia que chega lá, que ele é o bonzinho, tal, não sei o quê. Mas assim, fora ele, todos os outros, você percebe que assim, eles são transformados pela cidade. Um dos personagens mais interessantes que a gente até discutiu, que é o O'Hara, um policial ali, ele começa, você fala, pô, esse cara é um bonzinho. Aí depois você fala, não, esse cara é um desgraçado. Aí depois você fala, não, esse cara é uma mescla. E ele fica navegando entre esses pontos, né? Então, isso é uma coisa muito bacana da série. Coisa se ela tivesse sido feita na época do Bruce Lee mesmo, não seria assim, certeza. Tanto pela questão de qualidade técnica de escrita do Bruce Lee, mas também pela própria TV da época que não permitiria personagens complexos dessa forma. Claro, não estou falando assim complexos a nível um Tony Soprano, não é isso. Mas é você dar um tempero a mais neles, assim, você mostrar que assim, eles não estão lá para serem a figura arquetípica do bonzinho, a figura arquetípica do malvado, não. Todos eles têm seus tons, todos eles têm suas agendas e todos eles têm dilemas e são provocados, né? Sim. Então isso é bem interessante. Então você não tem como julgar a ação de algum personagem ali, porque ele está vivendo um dilema. Qualquer que fosse o caminho que ele tomaria, ou melhor, qualquer caminho que os personagens ali tomem, vai ter consequências. Qualquer um dos caminhos. Então isso é interessante, isso que deixa esse caldeirão tão ácido, né? Exato. Então, gente, olha, não veja o Assassins, né? Se você já viu, eu lamento, tá? Não tem como desver. Mas se você não viu Warrior e gosta, né, dessa temática, né, de Kung Fu, coisa de época e etc, vai atrás que vale muito a pena. Deixa aí seus comentários. Fala aí se você concorda aqui com o que a gente falou. E é isso. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família.
Então é isso, pessoal. No Formiga da Tela de hoje nós falamos aí dessa mistura aí de faroeste, gangues, kung fu, tudo que tem de melhor, tudo que a gente gosta. Então é uma série que vale muito a pena, Warrior aí do Cinemax. Não deixe de visitar o nosso site, formigaelétrica.com.br. Ouça também o nosso podcast, o FormigaCast, que vai ao ar a cada 15 dias. Pode conferir lá no nosso site, aí no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, basta se inscrever clicando nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Daniel. Lançamos vídeos novos todas as quartas-feiras. Deixa aí nos comentários o que você achou da série e sugestões para outros temas para a gente abordar aqui. Beleza? É isso, pessoal. Até semana que vem.